Fala galera, curte meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Basile e você está no Doutor Automóvel. Seguinte, essa semana, quem me segue no Instagram e viu, eu abri a caixa de sugestões, vocês mandarem aí sugestões de vídeos para mim. E eu tô acatando a primeira e vou falar hoje um pouquinho sobre retífica de disco de freio. Quando você precisa disso, quando você pode fazer, quando você não pode, quando isso pode significar um perigo para o sistema de freio do seu carro. Mas antes de eu começar, seguinte, tô deixando aqui minhas redes sociais, ó, Facebook, Instagram. Me segue lá, cara. É o que eu já falo 1 milhão de vezes aqui pra vocês. Quase todos os vídeos, sei lá, 80% dos vídeos eu faço baseado nas perguntas que vocês fazem. Então, quanto mais gente me fizer pergunta, mais vídeo eu posso fazer, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Eu tô vendo que pro número de seguidores que eu tenho, pouca gente está recebendo o vídeo, pouca gente está visualizando. Então não se esquece também de ativar o sininho, beleza? Então, já eu volto pra gente falar um pouquinho sobre retífica de disco de freio. Bom, galera, estamos de volta para falar um pouquinho sobre esse processo de retífica dos discos de freio. Seguinte, acontece mais frequentemente do que a gente imagina que os discos de freio do seu carro estejam empenados. O que acontece? O disco é para ele ter uma superfície lá de contato, aquela superfície da pastilha, é para esse negócio ser o mais plano possível. E por causa de várias coisas que acontecem no dia a dia do uso do carro, esse cara pode vir a empenar. Por exemplo, você está descendo a serra, o disco de freio está quente, você está freando desde lá de cima até lá embaixo. Quando chega no final da serra, você passa em cima de uma poça d'água. O que acontece? Seu disco está quente, recebe o impacto dessa poça d'água gelada e empena. Outras coisas podem gerar esse empenamento também, ou até um desgaste regular do disco por algum problema mecânico que seu carro tenha. Você repara essas coisas, por exemplo, quando você está freando o carro e o seu volante está tremendo. Isso é um dos sinais de disco empenado. É claro que isso também pode ser devido a alinhamento de direção, um monte de coisa. Então, antes de você tirar qualquer conclusão precipitada, leve o teu carro no mecânico competente que ele vai ver o que está acontecendo, beleza? Ele vai usar um instrumento que chama micrômetro. O que é um micrômetro? É como se fosse um paquímetro, né? Vocês já viram eu usando aqui. O paquímetro meu, ele mede milímetros, né? Décimos de milímetros. O micrômetro consegue medir microns. Um micron é 1000 vezes menor do que 1 milímetro. Então é uma coisa muito, muito pequena. E esse cara vai passar esse micrômetro em toda a superfície do seu disco de freio, até ele concluir que um lado do disco de freio provavelmente está mais alto do que o outro, está com menos desgaste do que o outro. Ele vai concluir que o seu freio não está plano. E aí ele vai te oferecer o processo de retífica. O que é esse processo de retífica? Ele vai colocar o seu disco numa máquina e ela vai como se fosse lixar a superfície do seu disco de freio, vai desgastar ali, de maneira em que ele fique totalmente plano e acabe com esse problema de vibração na frenagem. Você vai tirar esse empenamento, digamos assim, que o disco de freio tem. Só para fazer um paralelo aí, esse processo de retificação do disco é muito similar ao que se faz no motor, né? Você pega uma ferramenta de corte e vai desbastando uma superfície até que ela fique totalmente plana ou mais plana que você consiga tornar. Só que no caso do disco de freio, hoje já existem máquinas tão modernas que você não precisa tirar o disco de freio do carro para retificar ele. Se você tiver uma máquina de ponta na sua oficina, você consegue o micrômetro que já acopla ali na roda do disco, você tira só a roda e o pneu, né? Fica o disco exposto. Você coloca o micrômetro ali acoplado no disco, gira ele e você consegue ver o quanto de desgaste, ou na verdade o quanto de regularidade que você está tendo ali com o micrômetro. Depois você desinstala a pinça, né, e você consegue acoplar uma máquina ali que vai fazer a retífica do seu freio com ele no carro. Infelizmente eu não tenho uma máquina dessa aqui para mostrar para vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu peguei um vídeo no YouTube de um cara fazendo a retífica do disco e estou botando aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem lá direitinho como é que funciona, beleza? Seguinte, qual é a grande vantagem desse processo de retificação, ou de retífica, né, como as pessoas falam? O seu disco de freio pode estar empenado e trazendo todos os problemas para você, de vibração e por aí vai. E aí, se você não fizer o processo de retífica, ou você vai entrar numa situação de risco, você não vai ter uma frenagem estável, o que não é desejável, né? Você quer consertar o seu problema e não conviver com ele, ou você vai ter que comprar um disco de freio novo, que custa muito dinheiro, principalmente se você tiver um disco grande, um disco de carro esportivo, de uma liga mais nobre, esse cara vai custar muito caro para você. Então, a maioria das vezes é muito mais barato você fazer o famoso down pass, né, que o mecânico fala. Down pass nada mais é do que desgastar a superfície.
Você bota essa máquina lá para retificar o disco de freio, ele fica totalmente plano de novo e você consegue rodar com esse disco aí por mais milhares de quilômetros sem ter que se preocupar em comprar um disco novo, que é muito caro. Beleza, dito isso, quais são então os pré-requisitos para você se candidatar aí para o seu disco de freio fazer o processo de retífica? Seguinte, antes de mais nada, como eu expliquei para vocês, a retífica só desbasta a face do disco. Se você tiver problema de microfissura, de rachadura, qualquer coisa de verdade, de dano no disco de freio, você tem que substituir por um novo. Você está numa condição de muito risco, cara. Não ande com o seu disco rachado e não aceite conserto paliativo se o seu disco estiver rachado ou microfissurado, beleza? Se você tiver esse nível de empenamento aí, se o mecânico vai lá medir no micrômetro e vai ver que o seu disco está empenado, ele tem que observar uma coisa. Você vai desgastar o seu disco, ou seja, depois do processo de retífica, o seu disco vai ficar um pouco mais fino. Isso é um problema? A princípio, não. Por quê? Quando você freia e encosta lá a pastilha no disco de freio, você está desgastando a pastilha, mas você está desgastando o freio também. Então, ao longo da vida útil do disco de freio do seu carro, ele vai sendo desbastado lá até ele chegar numa espessura e que ele não pode ser mais utilizado. E isso é exatamente o ponto que você tem que observar quando vai fazer esse processo de retífica no disco de freio. Todo disco de freio tem gravado nele qual é a espessura mínima que esse disco pode ter, a espessura mínima de trabalho dele. Cada carro tem isso gravado num lugar. Alguns deles tem na parte de dentro, outros na parte de fora. Alguns deles tem gravado em milímetro, outros deles tem gravados em polegada. Então, isso varia muito. Eu vou colocar uma foto aqui em cima, ó, só para vocês terem uma noção de como esse negócio, qual é a cara desse negócio. Mas é o que eu falei, dependendo do disco de freio do seu carro, isso vai estar gravado em qualquer lugar possível, beleza? Então é o seguinte, antes de fazer esse processo, você tem que ver o quanto que você vai desbastar o freio e se depois desse desbaste, o seu disco de freio ainda vai ter uma espessura maior do que a espessura mínima dele de uso. Então vamos supor, se a espessura mínima do disco de freio é 21 milímetros, você tem lá 25 milímetros, precisa desbastar meio milímetro, tudo bem você fazer retífica, óbvio. Você desbastando o disco de freio, você está consumindo ele, vai reduzir um pouquinho de nada a vida útil. Mas é um processo totalmente dentro das normas, digamos assim, e é um processo que não vai te trazer dor de cabeça caso você sempre respeite essa regra da espessura mínima do disco, beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida de leigo ou qualquer coisa desse tipo, pode botar aqui nos comentários e me marcar, pode falar comigo direto no Instagram, que eu faço um vídeo para vocês, beleza? Um abraço aí e até semana que vem.